Então, pessoal, voltando aqui para a aula, né, de classes abstratas, a gente tem aqui um exemplo como que a gente vai buscar implementá-lo. Então aqui a gente tem a nossa diagrama de classe, né, que é a classe robô abstrato, vai ser uma classe abstrata. Essa classe vai ter o método mover, que vai ser um método também abstrato, e a gente vai ter as classes concretas, robô simples e robô bateria, que vão ser filhas de robô abstrato. Ou seja, a classe robô abstrato vai ser uma classe abstrata, na qual a gente só vai conseguir criar objetos das filhas, porque elas são concretas, né? E aí, nas classes filhas, a gente vai fazer a reescrita do método mover específico para cada tipo de robô. Então vamos aqui para o NetBeans, né? Vamos analisar aqui o que está sendo feito. Então a gente está criando, né, primeiro a classe robô abstrato. E perceba que essa classe, né, a gente coloca então a palavra abstract antes da palavra class para informar que essa vai ser uma classe abstrata, tá? De acordo com o nosso diagrama de classe, vocês viram que a gente tem alguns atributos, né? Nome do robô, do tipo string, posição atual no eixo X, posição atual no eixo Y, a direção atual, então é a movimentação do robô, certo? Esses são os nossos atributos do tipo int, baseado na posição, string para o nome do robô e todos com modificador de acesso private, né? E a gente tem um construtor aqui padrão, né? E a gente tem também um construtor, uma sobrecarga de construtor, onde a gente está recebendo todos os valores, né? Nome, posição do eixo X, do eixo Y e da direção, certo? E é também aqui que está a grande sacada, né? Que é um método do tipo abstrato. Então a gente tem aqui public abstract, né, para informar que ele é um método abstrato, void, mover um parâmetro, né, que é int passos, que é a quantidade de passos que ele vai mover. E aí que está a diferença, porque agora aqui ele termina com ponto e vírgula. Perceba que a gente não está abrindo as chaves para implementar. Por quê? Porque justamente ele é um método abstrato. A gente não vai implementá-lo aqui. A gente vai implementá-lo apenas nas classes que serão filhas dessa classe robô abstrato. Então, né, pessoal, só explicando, aquela classe que a gente acabou de criar é uma classe abstrata, justamente porque a gente colocou a palavra abstract antes da classe. O método abstrato, né, ele não tem corpo, então por isso a gente não coloca nele as chaves, né? Por isso que ele termina com ponto e vírgula. Beleza? E também não é possível criar uma instância de classe abstrata, dessa robô abstrato que a gente acabou de criar, tá bom? Não é possível criar uma classe dela porque ela é uma classe abstrata. Porém, para a gente poder utilizá-la, a gente tem que utilizar o conceito de herança, né, que a gente já viu aqui nos vídeos do canal. E através do conceito de herança, a gente vai ter filhos que vai herdar esses métodos que a gente implementou e implementar o método que foi colocado como abstract nessa classe robô abstrato. E aí sim, dos filhos a gente consegue criar os nossos objetos, certo? Então aqui, pessoal, agora eu vou implementar, né, a classe robô simples, justamente utilizando extends robô abstrato, ou seja, falando que ela é filha de robô abstrato, dessa classe robô abstrato que a gente acabou de criar. Só que então, porém, perceba que ela está dando um erro, né? Por que ela está dando um erro? A gente vê aqui, criou o nosso construtor, né? Chamou o super, que quer dizer que é para chamar o construtor lá da Py. Porém, ela está dando um erro. Por quê? Porque lá na Py a gente tem um método, né, abstrato, e esse método abstrato não foi implementado na filha. Se ele é abstrato na Py, obrigatoriamente você tem que implementá-lo na classe filha, certo? Então, para fazer isso, né, é só eu vir aqui e colocar a implementação. Aí sim aqui eu coloco, né, public void mover, aí eu abro e fecho as chaves e aqui dentro eu coloco a implementação que eu faria para esse método. Ou seja, eu implementaria aqui dentro o que ele vai fazer. Pronto. Colocando o método que na Py é abstrato aqui na filha, implementando ele, para de dar erro, certo? Então, o método abstrato, ele obriga que as filhas que não são abstratas, que é o caso desse aqui, seja implementado os métodos, certo? Então você garante isso, que todo mundo que for utilizar a sua classe, ele vai ter implementado nela o método que é abstrato na Py. Então, pessoal, assim como a gente fez, né, na classe robô simples, a gente estendeu a robô abstrato e teve que implementar o método mover. Se a gente fosse implementar o método robô bateria, a gente seguiria a mesma ideia, né? A gente faria ela extends robô abstrato para ela se tornar filha e implementaria o método mover da forma específica para essa classe, certo? Então,
Independentemente de quantos filhos, todos seguiriam essa mesma ideia. Então, se a gente tivesse outros tipos de robôs, todos seriam filhos do robô abstrato e a gente sempre estaria implementando a forma específica de mover de cada robô. E na classe main, né, então como que a gente faria? A gente criaria o objeto de robô simples, o objeto de robô bateria, e a gente utilizaria, né, o método mover de cada um deles, como foi implementado dentro de cada um deles. Apesar de deles serem filhos de robô abstrato, né? E a gente não poder criar do robô abstrato, a gente pode criar quantos objetos e ter quantos filhos forem necessários para implementar essa sobrecarga de robô abstrato, certo? Então, para a gente entender, né, fazendo um resumo aqui de classes abstratas. Então, construtores não podem ser abstratos, ele faz parte da classe como um todo, tá? Mesmo se a classe for abstrata, ela vai ter construtor. Por quê? Porque a filha, quando você for chamar o construtor da filha, o construtor da filha vai fazer uma chamada do construtor da pai, independentemente se a pai é abstrata ou não. Então, por isso que você obrigatoriamente tem que criar, né, os construtores ou deixar o construtor padrão, mas apesar da classe ser abstrata, ela precisa obrigatoriamente de ter construtor. Beleza? Uma classe que contém um ou mais métodos, ela obrigatoriamente se torna uma classe abstrata, tá? Então, se uma classe tem métodos abstratos, obrigatoriamente ela é abstrata. Sabendo que uma classe é abstrata, você pode ter ou não métodos abstratos, mas se ela tiver pelo menos um método abstrato, essa classe precisa ser abstrata. Beleza? Uma classe filha, se ela for filha de uma classe abstrata que tem métodos abstratos, obrigatoriamente, na filha você precisa implementar esses métodos abstratos. Então você precisa implementar, já aí sim, tirando o abstract lá, né, antes do retorno, e aí você precisa implementar essa sobrecarga, beleza? Não pode esquecer disso. Então é isso, pessoal, a gente termina aqui sobre classes abstratas, espero que vocês tenham entendido e a gente vai entrar nos próximos vídeos sobre interface.